A faxineira pediu demissão chorando, mas o milionário trancou a porta e disse: "Fica comigo." Ela não aguentava mais ser invisível naquele escritório. Mas no dia em que decidiu ir embora, o homem mais poderoso da empresa se levantou da cadeira e trancou a porta. E então disse: "Se você sair, vai levar meu coração com você." Inscreva-se no canal para descobrir o que ele fez em seguida. Você vai se arrepiar. O sol de março estava começando a se pôr quando Marina Santos passou o cartão no leitor da entrada do edifício comercial na Vila Olímpia. O som familiar do bip ecoou no saguão vazio, seguido pelo clique de seus tênis no mármore polido. Era sábado, quase 7 da noite, e como sempre, ela estava ali para fazer a limpeza do escritório da construtora Almeida em Associados. Marina ajeitou a mochila no ombro e suspirou. Aquele seria seu último fim de semana naquele lugar. Na segunda-feira, entregaria a carta de demissão que havia escrito e reescrito tantas vezes na semana anterior. Não aguentava mais se sentir um fantasma, limpando as migalhas da vida de pessoas que nem sequer a enxergavam. O elevador subiu lentamente até o 15º andar. Durante a subida, Marina olhou seu reflexo no espelho dourado. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, vestindo calça jeans desbotada e uma blusa branca básica. Aos 28 anos, sentia que a vida estava passando enquanto ela apenas sobrevivia. As portas se abriram revelando o corredor elegante da construtora. Vidros fumês, piso de porcelanato e plantas ornamentais criavam um ambiente sofisticado que contrastava brutalmente com a realidade da favela do Capão Redondo, onde morava com a mãe. Marina dirigiu-se ao estoque de material de limpeza. Organizou seus produtos e começou a rotina. Primeiro os banheiros, depois as salas menores, a copa, a recepção. Por último, sempre por último, a sala do CEO, o escritório de Rafael Almeida. Era estranho como conhecia tanto sobre um homem que mal havia trocado algumas palavras com ela. Sabia que ele bebia café sem açúcar porque sempre encontrava a xícara pela metade na mesa. Sabia que trabalhava até tarde, porque as luzes ficavam acesas quando ela chegava. Sabia que gostava de plantas, porque sempre regava pessoalmente os vasos da sua sala. Pequenos detalhes que uma faxineira invisível observa quando limpa os rastros da vida de alguém. Ao empurrar a porta do escritório de Rafael, Marina levou um susto. Ele estava lá, sentado atrás da mesa imponente, digitando no laptop. A luz suave da luminária destacava seus cabelos escuros, com alguns fios grisalhos nas têmporas, e ele vestia uma camisa social azul com as mangas arregaçadas. "Desculpe, Sr. Almeida," Marina murmurou, já recuando. "Não sabia que o senhor estava aqui. Posso voltar mais tarde." Rafael ergueu os olhos do computador e, pela primeira vez em meses de convivência silenciosa, realmente a olhou. Marina sentiu o coração acelerar sob aquele olhar penetrante. "Não precisa sair," ele disse com voz grave, mas gentil. "Continue seu trabalho. Prometo que não vou atrapalhar." Marina hesitou por um momento, depois assentiu e começou a limpar. O ambiente ficou carregado de uma tensão estranha. Ela podia sentir os olhos dele a acompanhando discretamente enquanto passava o pano nos móveis. "Marina," ele disse de repente, fazendo-a parar. "É Marina, não é?" Ela se virou, surpresa que ele soubesse seu nome. "Sim, senhor." "Você trabalha aqui há quanto tempo?" 8 meses, respondeu sem saber para onde olhar. Rafael assentiu lentamente, como se processasse essa informação. "Você faz um excelente trabalho. Este escritório nunca esteve tão organizado." O elogio inesperado fez o rosto de Marina esquentar. "Obrigada, senhor." Um silêncio constrangedor se instalou. Marina terminou rapidamente a limpeza, guardou os materiais e se dirigiu à porta. "Marina?" A voz de Rafael a deteve mais uma vez. "Tenha um bom fim de semana." "O senhor também," ela murmurou antes de sair. No elevador, Marina encostou na parede e fechou os olhos. Pela primeira vez em 8 meses, Rafael Almeida havia notado sua existência. E aquilo mexeu com ela de uma forma que não conseguia explicar. Segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa em São Paulo. Marina acordou às 5 da manhã, como sempre. Preparou o café da manhã para a mãe e tomou 2 conduções até chegar ao centro da cidade, onde trabalhava durante a semana numa empresa de limpeza terceirizada. Durante todo o dia,
A carta de demissão queimou no fundo da sua bolsa como um segredo perigoso. Havia decidido entregar pessoalmente ao Sr. Almeida, não à supervisora da empresa de limpeza. Depois do que aconteceu no sábado, sentia que lhe devia essa cortesia. Às 6 da tarde, Marina estava novamente no elevador do edifício na Vila Olímpia. Desta vez, porém, suas mãos tremiam ligeiramente. Não era apenas nervosismo pela demissão, era algo mais profundo, uma agitação que começara no sábado e não a abandonara desde então. A recepcionista já havia ido embora, mas Marina sabia que Rafael costumava ficar até mais tarde. Caminhou pelos corredores silenciosos até chegar à porta do CEO. Bateu delicadamente. "Entre", veio a voz familiar do outro lado. Rafael estava exatamente na mesma posição do sábado, atrás da mesa, trabalhando no laptop. Quando viu Marina, uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. "Marina, não é seu horário de trabalho." "Eu sei, Sr. Almeida. Na verdade, vim entregar isto." Ela estendeu a carta com a mão trêmula. Rafael franziu a testa e pegou o envelope. Ao ler o conteúdo, sua expressão mudou completamente. "Pedido de demissão?" Ele ergueu os olhos, genuinamente perplexo. "Por quê?" Marina não esperava por essa pergunta. Havia ensaiado uma resposta educada sobre novas oportunidades, mas sob o olhar direto dele, as palavras fugiram. "Eu preciso de mudanças na minha vida", conseguiu dizer. "Que tipo de mudanças?" A pergunta a pegou desprevenida. Nenhum patrão jamais havia demonstrado interesse genuíno nos motivos de uma funcionária da limpeza. Marina sentiu os olhos marejarem. "Sr. Almeida, com todo respeito, o senhor não precisa se preocupar com isso. Eu só vim avisar por educação. Trabalho aqui até sexta-feira." Ela se virou por sair, mas a voz dele a deteve. "Marina, espere." Rafael se levantou da cadeira e contornou a mesa, aproximando-se dela. Era a primeira vez que ficavam tão pertos, e Marina pôde sentir o perfume masculino dele, algo caro e sofisticado que combinava com tudo naquele escritório. "Sente-se, por favor." Ele apontou para a poltrona de couro em frente à mesa. "Sr. Almeida, eu não..." "Por favor", ele repetiu, mais gentil. Marina hesitou, depois se sentou na beirada da poltrona, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Rafael retornou à sua cadeira, mas desta vez se inclinou por frente, eliminando parte da distância formal entre eles. "Em 8 meses, você nunca faltou um dia, nunca quebrou nada, nunca deixou de fazer alguma tarefa. Você é diferente das outras funcionárias que passaram por aqui." "Eu só faço meu trabalho", Marina murmurou. "Não é mais que isso." Rafael estudou o rosto dela com atenção. "Você tem uma educação que vai além da sua função. A forma como organiza os papéis na minha mesa, como cuida das plantas. Você vê detalhes que outros não veem." Marina sentiu o rosto esquentar novamente. Como ele havia notado essas coisas? "Por que você realmente quer sair?" Rafael perguntou com suavidade. E então, para o horror de Marina, as lágrimas que ela vinha segurando há dias começaram a rolar pelo seu rosto. Toda a frustração, a sensação de invisibilidade, os sonhos adiados, tudo veio à tona de uma vez. "Porque eu não posso mais fingir que estou viva, quando, na verdade, só estou sobrevivendo." As palavras saíram num soluço abafado. "Porque tenho 28 anos e ainda moro com minha mãe numa casa de 2 cômodos. Porque larguei a faculdade por trabalhar e agora não sei se ainda tenho tempo por sonhar. Porque limpo a vida de pessoas bem-sucedidas enquanto a minha está parada no tempo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina se sentiu mortificada por ter se aberto daquela forma. Levantou-se rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Desculpe, eu não devia ter dito isso. Vou embora." Mas quando chegou à porta, a voz de Rafael a paralisou. "Fica comigo." Marina se virou, o coração disparado. "O quê?" Rafael tinha se levantado e a observava com uma intensidade que ela nunca havia visto em seus olhos. "Não vá embora, Marina. Fica comigo." Marina ficou imóvel junto à porta, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Rafael podia ouvi-lo. As palavras dele ecoavam em sua mente. "Fica comigo." O que exatamente ele queria dizer com isso? "Sr. Almeida, eu não entendo", conseguiu murmurar. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina nunca havia visto antes. Pela primeira vez,
O homem, sempre controlado, parecia nervoso. Desculpe, saiu errado. Ele respirou fundo. O que eu quis dizer é... Não saia da empresa. Pelo menos não assim. Marina franziu a testa, confusa. Não entendo a diferença. Sente-se novamente, por favor. Deixe-me explicar direito. Contra seu melhor julgamento, Marina voltou à poltrona. Rafael se aproximou e se apoiou na beirada da mesa, diminuindo a distância entre eles. Você disse que largou a faculdade. Que curso fazia? Administração. Marina respondeu, surpresa com a pergunta. Na PUC. Consegui uma bolsa, mas quando minha mãe ficou doente... Você parou tudo por cuidar dela, Rafael completou. Marina assentiu, se perguntando como ele havia deduzido isso. E se eu dissesse que há uma forma de você voltar a estudar e ainda assim ajudar sua família? Eu diria que o senhor está sendo gentil, mas que milagres não existem. Rafael sorriu. A primeira vez que Marina o via sorrir de verdade. A transformação no rosto dele foi impressionante, revelando uma beleza mais humana, menos intimidante. Eu preciso de uma assistente pessoal, ele disse. Alguém de confiança, organizada, que preste atenção aos detalhes. O salário seria 5 vezes o que você ganha atualmente, e eu pagaria sua faculdade. Marina piscou várias vezes, processando as palavras. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade. Mas, senhor Almeida, eu sou uma faxineira. Não tenho experiência, não tenho... Você tem algo mais importante que experiência, Rafael a interrompeu. Você tem caráter. Em 8 meses observando seu trabalho, vi uma pessoa íntegra, dedicada e inteligente. Essas qualidades não se ensinam. Marina sentiu vertigem. Aquilo era real? Ou ela havia batido a cabeça e estava sonhando? Por quê? Ela perguntou. Por que o senhor faria isso por mim? Rafael hesitou. E por um momento, Marina viu algo vulnerável em seus olhos. Porque eu reconheço a determinação quando a vejo. E por que... Ele parou, como se as próximas palavras fossem difíceis de dizer. Porque há muito tempo não encontro alguém real neste mundo de aparências. O coração de Marina deu uma cambalhota. Havia algo na voz dele, na forma como a olhava, que ia além de uma simples oferta de emprego. Eu preciso pensar, ela disse. Claro, leve o tempo que precisar. Rafael voltou por trás da mesa e rabiscou algo num papel. Este é meu número pessoal. Me liga quando tiver decidido. Marina pegou o papel com dedos trêmulos. O cartão ainda estava quente do toque dele. Senhor Almeida, e se eu não der certo? E se eu decepcionar o senhor? Rafael a olhou diretamente nos olhos. Marina, você já passou por mais desafios aos 28 anos do que muitas pessoas enfrentam na vida inteira. Se isso não te preparou por qualquer coisa, eu não sei o que prepararia. Marina saiu do escritório em estado de choque. No elevador, olhou fixamente por o cartão com o número de Rafael. Aquela conversa havia mudado algo fundamental entre eles, e ela não conseguia definir exatamente o que. Marina chegou em casa às 9 da noite, ainda atordoada. A casa de 2 cômodos no Capão Redondo parecia menor que nunca depois das últimas horas no escritório luxuoso de Rafael. Sua mãe, Dona Rosa, estava assistindo novela na sala que também servia como seu quarto. Demorou hoje, filha, disse a mulher de 58 anos, sem tirar os olhos da televisão. Esquentei sua janta. Obrigada, mãe. Marina se sentou no sofá velho ao lado dela, mas não conseguia se concentrar na tela. Aconteceu alguma coisa? Você está estranha. Marina olhou por a mãe. Dona Rosa havia sido faxineira a vida toda, sustentando Marina sozinha depois que o pai as abandonou quando ela tinha 10 anos. Trabalhara até o corpo não aguentar mais. Diabetes, problemas de coluna, hipertensão. Agora dependia completamente da filha. Mãe, e se eu dissesse que apareceu uma oportunidade de emprego? Um emprego bom que paga bem? Dona Rosa finalmente desviou a atenção da novela. Que tipo de emprego? Assistente pessoal de um empresário, com salário 5 vezes maior que o atual. Ai, Marina, Dona Rosa suspirou. Essas coisas que parecem boas demais por ser verdade, geralmente têm letra miúda. Que tipo de assistente pessoal? Marina corou. Não é nada disso, mãe. É trabalho sério. Ele até ofereceu pagar minha faculdade. Ele quem? O dono da empresa onde eu faço limpeza. Dona Rosa a estudou com atenção. E você acredita nele? Essa era a pergunta de R$1 milhão, não era?
Marina havia passado os últimos 8 meses observando Rafael Almeida à distância. Ele era conhecido por ser justo com os funcionários. Nunca havia tido escândalos na mídia, construía projetos de habitação popular, além dos empreendimentos de luxo. Mas ainda assim, eu não sei, mãe. É muita mudança de uma vez. Filha, Dona Rosa pegou a mão de Marina. Sua vida inteira você cuidou de mim, abriu mão dos seus sonhos por mim. Se tem uma chance de você ser feliz, de ter a vida que merece, então vai. Sua mãe velha vai ficar bem. Marina sentiu os olhos marejarem. Eu nunca vou abandonar a senhora. Não é abandonar, é voar, e já passou da hora. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou olhando por o teto, pensando na conversa com Rafael, na forma como ele a havia olhado, na sinceridade em sua voz. Havia algo entre eles. Ela não estava imaginando, mas seria sensato misturar trabalho com os sentimentos confusos que ele despertava nela. Às 3 da manhã desistiu do sono e foi por a cozinha preparar um chá. Enquanto a água fervia, pegou o cartão com o número de Rafael. Ele havia dito que ela podia ligar quando quisesse, mas certamente não esperava um telefonema de madrugada. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz sonolenta atender. Alô? Senhor Almeida, desculpe incomodar tão tarde. É a Marina. Houve uma pausa. Depois a voz dele ficou mais alerta. Marina, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A preocupação genuína na voz dele a aqueceu por dentro. Não, está tudo bem. Eu só não conseguia dormir pensando na sua proposta. E chegou a alguma conclusão? Marina respirou fundo. Tenho algumas condições. Estou ouvindo. Primeiro, se eu não me adaptar ou se o senhor não ficar satisfeito com meu trabalho, eu volto por a limpeza sem problemas. Segundo, eu preciso de um tempo por me organizar, talvez 2 semanas. E terceiro, ela hesitou. Terceiro, eu preciso saber se posso confiar no senhor. Completamente. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. Marina, a voz de Rafael estava mais séria agora. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já foi decepcionada por alguém em quem confiava? A pergunta a pegou desprevenida. Marina pensou no pai que as havia abandonado, nos patrões que a tratavam como invisível, nos amigos que se afastaram quando ela precisou parar de estudar. Sim, ela admitiu. Eu também, Rafael disse simplesmente. Por isso entendo sua precaução. Mas vou te dar minha palavra. Enquanto você trabalhar comigo, você terá meu respeito e minha proteção. Sempre. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Marina acreditar nele completamente. Então aceito. Ela disse antes que a coragem a abandonasse. Aceita? Aceito ser sua assistente pessoal. 2 semanas depois, Marina estava parada em frente ao espelho do banheiro, tentando reconhecer a mulher que a olhava de volta. Havia usado parte do adiantamento que Rafael insistiu em lhe dar para comprar roupas adequadas ao novo emprego. O conjunto de calça social preta e blusa branca era simples, mas elegante. Os cabelos, antes sempre presos descuidadamente, agora estavam cortados e escovados profissionalmente. Nossa, filha, você está lindíssima, disse Dona Rosa da porta. Parece uma executiva de verdade. Marina sorriu nervosamente. Espero não estar se fantasiando de algo que não sou. Você sempre foi inteligente e determinada. Agora só está usando roupas que mostram isso. O trajeto até a Vila Olímpia nunca havia parecido tão longo. Marina chegou ao edifício às 8 da manhã em ponto, conforme combinado. Na recepção, a atendente, que nunca havia prestado atenção nela antes, a cumprimentou educadamente. A senhora deve ser Marina Santos. O senhor Almeida está esperando. No 15º andar, tudo parecia diferente sob a luz da manhã. Marina caminhou até a porta do escritório de Rafael, respirou fundo e bateu. Entre. Rafael estava ao telefone, mas quando a viu, interrompeu a conversa abruptamente. Por um momento, eles simplesmente se olharam. Marina se sentiu exposta sob aquele olhar penetrante. Vou ligar de volta. Ele disse ao telefone e desligou. Marina, você está diferente. Espero que seja uma diferença boa. É uma diferença impressionante. Rafael se levantou e contornou a mesa. Pronta para conhecer sua nova vida? Ele a guiou até uma sala menor ao lado do seu escritório. Este será seu espaço, disse, abrindo a porta.
Marina ficou boquiaberta. A sala tinha uma mesa de vidro moderna, cadeira ergonômica, computador de última geração e uma vista deslumbrante da cidade. Era maior que toda a sua casa. É tudo meu? Tudo seu. Rafael sorriu ao ver a expressão dela. Venha, vou apresentar você à equipe. Amanhã passou num borrão de apresentações, explicações sobre o funcionamento da empresa e instruções sobre suas novas responsabilidades. Marina descobriu que seria responsável pela agenda de Rafael, organização de reuniões, correspondências importantes e alguns projetos especiais que ele ainda não havia detalhado. Durante o almoço, eles foram a um restaurante elegante no Itaim. Marina se sentiu deslocada entre os executivos de terno e as mulheres impecavelmente vestidas, mas Rafael parecia não notar, ou fingir que não notava, seu desconforto. Como está se sentindo até agora? Ele perguntou enquanto esperavam o prato principal. Como se estivesse num sonho muito vívido que pode acabar a qualquer momento. Rafael riu. Um som que Marina estava começando a gostar de ouvir. Não é sonho, e não vai acabar desde que você queira ficar. Por que está fazendo isso por mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Quero dizer, o senhor podia ter contratado qualquer pessoa com experiência, currículo, referências. Rafael ficou sério, girando a taça de vinho entre os dedos. Posso te contar uma coisa pessoal? Marina assentiu. Meu casamento terminou há 3 anos. Minha ex-mulher disse que eu havia me tornado frio, calculista, que só via as pessoas pelo que elas podiam me oferecer. Ele pausou, olhando pela janela. Talvez ela estivesse certa. Neste mundo você aprende a desconfiar das intenções de todo mundo. E eu sou diferente? Rafael a olhou diretamente nos olhos. Você limpou meu escritório por 8 meses, sem saber que eu às vezes ficava observando. Vi como você cuidava das minhas plantas quando achava que ninguém estava vendo. Como organizava meus papéis mesmo quando estavam bagunçados propositalmente para testar as faxineiras. Você fazia tudo isso sem esperar nada em troca, apenas porque era certo. Marina sentiu o rosto esquentar. O senhor me observava. Às vezes, ele admitiu sem constrangimento. E sempre me impressionava sua dedicação a um trabalho que outros fazem de qualquer jeito. O garçom trouxe os pratos interrompendo o momento, mas Marina mal conseguiu comer, processando a revelação de que Rafael havia notado sua presença muito antes do que imaginava. Mas usem-se. As primeiras semanas como assistente pessoal de Rafael passaram como um furacão. Marina se adaptou surpreendentemente bem às novas responsabilidades, descobrindo uma habilidade natural para antecipar as necessidades dele e organizar sua rotina caótica. Ela havia voltado à faculdade, aulas noturnas, e pela primeira vez em anos se sentia viva, com propósito. Dona Rosa estava fazendo um tratamento particular para a diabetes, e a casa no Capão Redondo havia ganhado alguns móveis novos e uma televisão maior. Mas com as melhorias na vida profissional e pessoal, veio um problema que Marina não havia antecipado. Estava se apaixonando pelo seu chefe. Era impossível não notar. Rafael era atencioso, inteligente, tinha um senso de humor seco que a fazia rir nos momentos mais inesperados. Ele a tratava como uma igual, pedia sua opinião sobre decisões importantes e gradualmente havia começado a compartilhar detalhes pessoais de sua vida. Marina sabia que era perigoso. Sabia que estava cruzando uma linha invisível entre o profissional e o pessoal. Mas quando Rafael sorria para ela de uma forma especial, ou quando seus dedos se tocavam acidentalmente ao passar documentos, ela sentia uma eletricidade que era impossível ignorar. Era uma quinta-feira chuvosa, quando tudo mudou. Rafael havia passado o dia inteiro em reuniões tensas sobre um projeto que estava enfrentando problemas com a prefeitura. Marina podia ver a frustração dele crescendo a cada telefonema, a cada e-mail de advogados e engenheiros. Às 8 da noite, quando todos já haviam ido embora, Marina ainda estava em sua sala organizando os documentos do projeto problemático. Através da porta de vidro, via Rafael andando de um lado para o outro em seu escritório, falando ao telefone com voz cada vez mais alterada. De repente, o som de algo batendo na mesa a fez olhar. Rafael havia desligado o telefone com força e estava com as mãos apoiadas na mesa, a cabeça baixa, os ombros tensos. Marina hesitou por um momento, depois bateu na porta e entrou.
Rafael? Ela havia parado de chamá-lo de Senhor Almeida algumas semanas antes, a pedido dele. Está tudo bem? Ele ergueu a cabeça e Marina ficou chocada ao ver a expressão de derrota em seu rosto. Não, ele disse simplesmente. Não está tudo bem. Marina fechou a porta atrás de si e se aproximou. Quer conversar sobre isso? Rafael riu amargamente. Lembra quando eu disse que você podia confiar em mim? Parece que eu não consigo nem confiar em mim mesmo. O que aconteceu? O projeto de habitação popular em Santo André. 3 anos de trabalho, centenas de famílias que vão ter uma casa própria e um funcionário da prefeitura está exigindo propina para liberar o alvará. Rafael passou as mãos pelos cabelos. Se eu não pagar, o projeto morre. Se eu pagar, me torno parte do problema que tanto critico. Marina o observou. Aquele homem poderoso que sempre parecia ter controle sobre tudo, agora vulnerável e conflituado. E se houvesse uma terceira opção? Ela perguntou. Que terceira opção? Denuncia, imprensa, Ministério Público. Marina se aproximou mais. Você tem gravações das conversas? Tenho, mas... mais nada. Rafael, você construiu sua reputação sendo íntegro. Não vai jogar isso fora agora por causa de um corrupto. Rafael a olhou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Como você faz isso? Faço o quê? Me lembrar de quem eu realmente sou quando eu me perco no meio de tanta podridão. A intensidade no olhar dele fez o coração de Marina acelerar. Eles estavam muito próximos agora, próximos demais para chefe e funcionária. Porque eu vejo o homem que você realmente é, ela disse baixinho, e esse homem jamais se venderia. Rafael ergueu a mão e tocou gentilmente o rosto dela. Marina, eu sei, ela sussurrou. Eu sei que é complicado, que não deveria ser assim, mas eu não consigo mais fingir que você é apenas minha assistente. Ele completou. Antes que qualquer um dos dois pudesse racionalizar, Rafael inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, mas quando Marina respondeu, algo se rompeu entre eles. Meses de tensão reprimida, de olhares não ditos, de uma conexão que ia muito além do profissional. Tudo veio à tona naquele momento. Quando se separaram, ambos respiravam ofegantes. Isso muda tudo, Rafael murmurou, a testa ainda encostada na dela. Eu sei, Marina respondeu. E agora? Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório com o estômago embrulhado. Havia passado a noite inteira revivendo o beijo, oscilando entre euforia e pânico. O que eles haviam feito? Como iriam trabalhar juntos depois disso? Rafael já estava em sua sala quando ela chegou, mas sua porta permaneceu fechada a manhã toda. Marina tentou se concentrar no trabalho, mas cada vez que olhava na direção dele através do vidro, sentia o coração disparar. Às 11 da manhã, a interlocutora da recepção ligou para sua mesa. Marina, tem uma mulher aqui embaixo, querendo falar com o Sr. Almeida. Diz que é pessoal. O nome é Patrícia Almeida. O sobrenome fez Marina gelar. Ex-mulher dele. Família. Um momento. Marina ligou para Rafael. Tem uma Patrícia Almeida na recepção querendo falar com você. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por vários segundos. Manda subir, ele disse finalmente. A voz tensa. 10 minutos depois, uma mulher elegante de uns 40 anos saiu do elevador. Loira, magra, vestindo um conjunto de grife que custava mais que o salário mensal anterior de Marina. Ela passou direto pela mesa de Marina sem cumprimentar e entrou no escritório de Rafael. Marina tentou não escutar, mas as vozes se elevaram rapidamente. Não pode estar falando sério, Rafael. Patrícia, isso não é da sua conta. Claro que é da minha conta. Você está destruindo sua reputação por causa de uma faxineira. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então, Patrícia sabia sobre ela. Mas como? Cuide da sua língua. A voz de Rafael estava gelada. Acorda, Rafael. Você acha que ninguém vai notar? Um CEO milionário namorando a empregada da limpeza? A imprensa vai ter um prato cheio. Eu disse para cuidar da sua língua. E pensar que eu estava considerando uma reconciliação. Patrícia, nosso casamento acabou há 3 anos. Não vai haver reconciliação. Marina não aguentou mais. Levantou-se da mesa e saiu da sala precisando de ar. No banheiro, olhou para o espelho e viu a realidade que vinha tentando ignorar.
Por mais que tivesse roupas novas e um cargo melhor, para o mundo ela ainda seria apenas uma faxineira. Quando voltou, Patrícia já havia ido embora, mas a porta do escritório de Rafael continuava fechada. Marina passou o resto do dia tentando trabalhar normalmente, mas podia sentir a tensão emanando da sala ao lado. Rafael não saiu para almoçar, não atendeu ligações desnecessárias e, quando precisaram trocar documentos, ele mal olhou em seus olhos. Às 6 da tarde, quando o escritório estava esvaziando, Rafael finalmente abriu a porta. "Marina, você pode vir aqui?" Ela entrou e se sentou na cadeira em frente à mesa dele, as mãos cruzadas no colo para disfarçar o tremor. "Sobre ontem," ele começou. "Foi um erro," Marina o interrompeu. "Eu sei, você não precisa explicar." Rafael franziu a testa. "Um erro? Claro. Você estava estressado. Eu estava ali, foi um momento de fraqueza. Acontece." As palavras saíam automáticas, como se ela tivesse ensaiado. "Podemos esquecer e continuar trabalhando normalmente." "Marina, olhe para mim." Ela relutantemente ergueu os olhos. "Não foi um momento de fraqueza," Rafael disse firme. "E eu não quero esquecer. Mas sua ex-mulher... Minha ex-mulher não manda na minha vida há 3 anos e nunca mais vai mandar." "Rafael, ela tem razão sobre uma coisa. As pessoas vão falar, sua reputação, seus negócios. Você se importa tanto assim com o que as pessoas vão falar?" A pergunta a pegou desprevenida. "Eu me importo com você, com o que isso pode fazer à sua carreira." Rafael se levantou e contornou a mesa, se aproximando dela. "E se eu dissesse que você vale qualquer risco?" O coração de Marina acelerou, mas ela forçou a racionalidade. "Você não pode dizer isso. Você mal me conhece. Eu te conheço há 8 meses, Marina. Te observei, trabalhei com você, vi sua índole, sua força, sua inteligência. Eu te conheço melhor que muitas pessoas que frequentam minha vida há anos. Mas isso é loucura, Rafael. Nós somos de mundos diferentes." "Não somos." Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos. "Somos 2 pessoas que se conectaram de uma forma rara e real. O resto é só barulho." Marina sentiu os olhos marejarem. "E se não der certo? E se eu não conseguir me encaixar no seu mundo?" "E se der certo?" Rafael rebateu. "E se formos felizes? Não vale a pena tentar." Uma semana depois, Marina estava descobrindo que namorar o chefe era infinitamente mais complicado do que havia imaginado. Eles tentavam manter discrição no escritório, mas havia uma energia entre eles que era difícil de esconder. Os funcionários começaram a notar olhares prolongados, reuniões que se estendiam além do necessário, a forma como Rafael sorria quando falava com ela. Além disso, havia a pressão constante de viver 2 mundos. Durante o dia, ela era a assistente pessoal competente. À noite, era a namorada do CEO milionário que frequentava restaurantes onde um prato custava mais que seu salário anterior. "Você está tensa," Rafael observou durante um jantar no Fasano. "Quer conversar sobre isso?" Marina olhou ao redor do restaurante requintado. As outras mulheres ali pareciam ter nascido naquele ambiente, conversando naturalmente sobre viagens internacionais e arte contemporânea. "Só estou me adaptando," ela mentiu. "Marina." Rafael pegou sua mão sobre a mesa. "Você não precisa se adaptar a nada. Você é perfeita como é." Antes que ela pudesse responder, uma voz familiar os interrompeu. "Rafael, que surpresa encontrar você aqui." Eles se viraram para ver Gustavo Mendes, sócio de uma construtora concorrente, acompanhado de uma loira espetacular. Marina o reconheceu das revistas de negócios. "Gustavo," Rafael se levantou educadamente. "Como vai?" "Muito bem. E você deve ser a famosa assistente pessoal." Gustavo estendeu a mão para Marina, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Prazer, Marina. Muito se fala sobre você no meio empresarial." Marina sentiu o sangue gelar. "Prazer. Bom, não vamos atrapalhar o jantar de trabalho de vocês," Gustavo disse com um tom que deixava claro que sabia exatamente que tipo de jantar era aquele. Depois que ele se afastou, Rafael estava visivelmente irritado. "Ignore esse idiota." Mas Marina não conseguia ignorar. O encontro confirmou seus piores medos. Ela havia se tornado um assunto de fofoca no círculo empresarial de São Paulo. Na manhã seguinte, a situação piorou. Marina chegou ao escritório para encontrar Sandra, a gerente de RH, esperando por ela.
Marina, posso falar com você em particular? Elas foram para uma sala de reuniões vazia. Sandra parecia constrangida. Olha, vou ser direta. Estão chegando comentários sobre você e o Rafael. Nada oficial ainda, mas alguns funcionários estão incomodados. Que tipo de comentários? Que você está recebendo tratamento preferencial, que sua promoção não foi baseada em mérito. Sandra suspirou. Eu pessoalmente não acredito nisso. Você tem se mostrado muito competente. Mas as pessoas falam. Marina sentiu o estômago afundar. O que você está sugerindo? Que vocês sejam mais discretos, pelo bem de todos. Quando Sandra saiu, Marina ficou sozinha na sala de reuniões, sentindo o peso de todas as suas inseguranças caindo sobre ela. Talvez Patrícia estivesse certa. Talvez ela estivesse sendo ingênua, achando que aquilo poderia funcionar. Mais tarde, durante uma reunião com investidores, Marina notou os olhares. Alguns curiosos, outros claramente desaprovadores. Quando um dos investidores fez um comentário aparentemente inocente sobre equipes diversificadas, ela percebeu o subtexto e sentiu o rosto queimar. Após a reunião, Rafael a encontrou em sua sala, visivelmente preocupado. Você está bem? Parecia tensa durante a apresentação. Rafael, precisamos conversar. Ele fechou a porta e se sentou em frente a ela. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre isso não estar funcionando. A expressão dele mudou instantaneamente. Do que você está falando? As pessoas estão falando, os funcionários, os clientes, os concorrentes. Isso está afetando sua empresa, sua reputação. Marina, eu não me importo. Mas eu me importo. A explosão saiu mais alta que ela pretendia. Eu me importo porque te amo o suficiente para não querer te destruir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era a primeira vez que qualquer um dos dois usava a palavra amor. Você me ama, Rafael disse lentamente. Sim, Marina sussurrou, as lágrimas começando a rolar. É por isso que não posso continuar com isso. Rafael se levantou e contornou a mesa, puxando-a para um abraço. Marina, se você me ama e eu te amo, então vamos enfrentar juntos qualquer coisa que vier. Você não entende, ela soluçou contra seu peito. Eu não nasci para este mundo. E quanto mais tempo eu fingir que nasci, mais vou te machucar. Você está deixando o medo decidir por nós. Estou sendo realista. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Marina Santos, você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Você enfrentou a pobreza, cuidou da sua mãe doente, reconstruiu sua vida. Que agora vai desistir de nós por causa de fofoca? Mas antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu sem aviso. Rafael, precisamos... Era Marcos Almeida, irmão mais velho de Rafael e vice-presidente da empresa. Ele parou na porta, claramente surpreso com a cena íntima que havia interrompido. Desculpem, ele disse, mas o tom deixava claro que não estava desculpando nada. Não sabia que vocês estavam... trabalhando. Marcos fechou a porta atrás de si e permaneceu parado, os braços cruzados, analisando a situação com olhos calculistas. Marina rapidamente se afastou de Rafael, limpando as lágrimas discretamente, mas o estrago já estava feito. Marcos, Rafael disse, a voz controlada mas tensa. O que você precisa? Preciso falar com você, em particular. O olhar de Marcos pairou sobre Marina. Com licença, Marina. Marina assentiu rapidamente e saiu da sala, mas pôde ouvir as vozes se elevando assim que a porta se fechou. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível ignorar a discussão acalorada acontecendo a poucos metros de distância. 20 minutos depois, Marcos saiu do escritório com expressão sombria. Rafael apareceu em seguida, os cabelos bagunçados como se tivesse passado as mãos neles várias vezes. Marina, minha sala, agora. O tom formal a assustou. Ela entrou e encontrou Rafael de costas olhando pela janela. O que Marcos queria? Ela perguntou, embora suspeitasse da resposta. Rafael se virou lentamente. Reunião de emergência do Conselho Administrativo, amanhã às 9 da manhã. O coração de Marina afundou. Por nossa causa. Aparentemente, nossa relação chegou aos ouvidos dos acionistas principais. Marcos está preocupado com a imagem da empresa. E você está preocupado? Rafael se aproximou dela, mas desta vez Marina recuou instintivamente. Estou preocupado com você, ele disse.
com o que isso pode fazer com você. Rafael, talvez seja melhor eu me demitir antes da reunião, evitar o constrangimento para todos. Não. A resposta foi categórica. Você não vai fugir. Nós não vamos fugir. Mas se o conselho vai ter que aceitar. Esta é minha empresa também. E eu não vou deixar que eles ditem minha vida pessoal. Marina o olhou admirando sua determinação, mas sentindo o peso da situação. E se eles te forçarem a escolher? Então eu escolho você. A simplicidade da resposta cortou o coração dela como uma lâmina. Você não pode fazer isso. Esta empresa é sua vida. Não. Rafael segurou o rosto dela gentilmente. Você é minha vida. A empresa é só trabalho. Naquela noite, Marina mal dormiu. Chegou no escritório na manhã seguinte, determinada a enfrentar qualquer coisa que viesse, mas encontrou uma surpresa inesperada. Dona Rosa estava na recepção, elegantemente vestida com um conjunto que Marina não reconhecia. Mãe, o que está fazendo aqui? Vim apoiar minha filha, Dona Rosa disse simplesmente, e conhecer esse rapaz que tem deixado você de cabeça virada. Antes que Marina pudesse protestar, Rafael apareceu no elevador. Ao ver Dona Rosa, sua expressão se suavizou. Senhora Rosa, imagino. Prazer em conhecê-la. Ele estendeu a mão respeitosamente. O prazer é meu, jovem. Espero que você cuide bem da minha filha. Pretendo cuidar dela pelo resto da vida, se ela me permitir. Rafael respondeu, olhando diretamente para Marina. A reunião do conselho estava marcada para começar em 15 minutos, mas Rafael passou os próximos 5 conversando com Dona Rosa sobre a saúde dela, sobre a casa, demonstrando interesse genuíno que tocou profundamente Marina. Mãe, o senhor precisa se preparar para a reunião, Marina finalmente interrompeu. Claro, Rafael se virou para Dona Rosa. Senhora Rosa, gostaria de assistir à reunião? Afinal, isso diz respeito à felicidade da sua filha. Marina ficou chocada. Rafael, você não pode... Posso e vou. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. A sala de reuniões do conselho nunca havia parecido tão intimidante para Marina. 12 homens de terno e 2 mulheres elegantes estavam sentados ao redor da mesa oval, todos analisando-a com expressões que variavam de curiosidade a desaprovação aberta. Marcos estava na cabeceira da mesa, ao lado de Rafael. Dona Rosa se sentou discretamente numa cadeira ao lado da parede, mas sua presença deu força a Marina. Bom dia a todos. Rafael começou, a voz firme. Sei que esta reunião foi convocada para discutir minha vida pessoal. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que Marina Santos é a profissional mais competente que já trabalhou comigo, e nossa relação pessoal em nada interfere no desempenho dela. Rafael, interrompeu Helena Vasconcelos, uma das acionistas principais. A questão não é competência, é percepção pública. Você está namorando uma ex-faxineira. Como isso reflete na imagem da empresa? Marina sentiu a familiar punhalada no peito, mas desta vez não baixou a cabeça. Com todo respeito, senhora Vasconcelos. Marina se levantou, surpreendendo a todos. Eu gostaria de falar por mim mesma. Um murmúrio percorreu a sala. Marcos franziu a testa, mas Rafael assentiu encorajadoramente. Vocês estão certos, Marina começou, a voz trêmula, mas determinada. Eu era faxineira. Limpo escritórios desde os 18 anos para sustentar minha família. Não tenho pedigree, não frequentei escolas caras, não nasci em berço de ouro. Ela fez uma pausa, olhando cada um nos olhos. Mas aprendi que caráter não se compra com dinheiro. Aprendi que honestidade vale mais que diplomas. E aprendi que o amor verdadeiro não escolhe classe social. Marina, Rafael murmurou, claramente emocionado. Não terminei. Ela continuou. Vocês têm razão de se preocuparem com a imagem da empresa. Eu entendo isso. Por isso, estou aqui para me demitir oficialmente. Não. Rafael se levantou bruscamente. Deixe-me terminar. Marina pediu. Lágrimas nos olhos, mas voz firme. Estou me demitindo porque amo Rafael demais para prejudicar tudo pelo que ele trabalhou. Mas não estou desistindo dele como homem. Se ele quiser me namorar sendo eu uma faxineira em outra empresa, uma garçonete ou uma vendedora, isso é problema nosso. O silêncio na sala era absoluto. Porque vocês podem julgar minha profissão, minha origem, minha conta bancária. Marina continuou. Mas não podem julgar meu coração.
E meu coração escolheu esse homem não pelo dinheiro dele, mas pela pessoa que ele é. Dona Rosa estava claramente orgulhosa, limpando as próprias lágrimas. Rafael se aproximou de Marina e, diante de todo o conselho, pegou suas mãos. Se Marina sair, eu também saio, ele declarou. Vocês podem ficar com a empresa, eu fico com ela. Rafael, não seja dramático, Marcos suspirou. Não é drama, Marcos, é prioridade. Rafael olhou para o irmão. Você se lembra da nossa conversa sobre eu ter perdido a humanidade? Marina me trouxe de volta à vida. Sem ela, volto a ser apenas uma máquina de fazer dinheiro. Helena Vasconcelos tossiu delicadamente. E se oferecêssemos uma solução alternativa? Todos se viraram para ela. Marina, você disse que ama Rafael o suficiente para se sacrificar por ele. Rafael, você disse que a ama o suficiente para abandonar tudo por ela. Helena sorriu ligeiramente. Que tal, em vez disso, vocês canalizarem esse amor para algo produtivo? Como assim? Rafael perguntou. Nossa empresa precisa de um projeto de responsabilidade social mais robusto. Marina conhece a realidade das classes trabalhadoras melhor que qualquer um de nós. Que tal criarmos um instituto de educação e capacitação profissional? Com Marina como diretora? Marina ficou boquiaberta. Eu não tenho experiência. Você tem algo melhor que experiência, disse Helena. Você tem paixão e conhecimento de causa. Rafael apertou as mãos dela. O que acha? Eu acho, disse uma voz da porta, que essa é a melhor ideia que já ouvi. Todos se viraram. Patrícia estava parada na entrada, mas desta vez sua expressão não era hostil. Patrícia? Rafael estava visivelmente surpreso. O que está fazendo aqui? Vim me desculpar, ela disse entrando na sala, e dizer que talvez eu tenha estado errada sobre vocês. Ela se dirigiu diretamente a Marina. Eu te julguei pela sua origem, em vez de pelo seu caráter. E depois de algumas conversações com pessoas que te conhecem, percebi meu erro. Pessoas que me conhecem? Marina estava confusa. A supervisora da empresa de limpeza. Ela me contou como você sempre chegava mais cedo, ficava mais tarde, como cuidava dos outros funcionários. Patrícia sorriu timidamente. E sua professora da faculdade, e disse que você é uma das alunas mais brilhantes que ela já teve. Marina estava atônita. Você foi atrás das minhas referências? Fui. E descobri que Rafael não escolheu apenas uma mulher linda, ele escolheu uma mulher extraordinária. Rafael puxou Marina para um abraço, sussurrando em seu ouvido. Então, aceita ser minha sócia na empresa e na vida? Marina olhou ao redor da sala, para Dona Rosa sorrindo orgulhosa, para o conselho aguardando uma resposta, para Rafael olhando-a com tanto amor que cortava a respiração. Aceito, ela sussurrou. Aceito tudo. E quando Rafael a beijou ali mesmo, na frente de todo mundo, Marina soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não como a faxineira que virou Cinderela, mas como a mulher forte que sempre foi, ao lado do homem que a amava exatamente por isso. Epílogo 2 anos depois. O Instituto Marina Santos para a Educação e Capacitação Profissional estava inaugurando sua terceira unidade. Na cerimônia, Marina usava um vestido simples, mas elegante, o anel de noivado brilhando discretamente em sua mão esquerda. Obrigada a todos por estarem aqui, ela disse ao microfone, olhando para a plateia que incluía desde moradores da periferia até empresários importantes. Este instituto existe porque alguém acreditou que origem não define destino. Na primeira fila, Rafael a observava com o mesmo olhar apaixonado do primeiro dia. Ao lado dele, Dona Rosa, agora completamente curada e trabalhando como coordenadora de um dos projetos do Instituto, sorria orgulhosa. Meu noivo sempre diz que eu o trouxe de volta à vida, Marina continuou. Mas a verdade é que nós nos trouxemos de volta à vida, juntos. Após a cerimônia, enquanto as pessoas se misturavam no coquetel, Rafael se aproximou de Marina. Pronta para nossa próxima aventura, futura senhora Almeida? Marina sorriu, passando os braços ao redor do pescoço dele. Pronta para qualquer coisa, desde que seja ao seu lado. E ali, cercados por tudo que haviam construído juntos, o instituto, as vidas transformadas, o amor que superou todas as barreiras, eles souberam que, às vezes, os finais felizes não são só para contos de fada. Às vezes eles são para pessoas reais que têm coragem suficiente para lutar pelo amor verdadeiro.